Olá, meus amores, voltei para a nossa revisão de história. Quem gosta de história? A gente viu ontem que, através da linha do tempo, a gente pode descobrir as histórias, não é? Então, vamos lá. Na revisão de história, nós vamos falar sobre a moradia, a construção do nosso espaço, tá certo? Então, há vários tipos de moradia, não é isso? Então, agora nós vamos estudar a transformação do espaço natural ocupado pelo homem. Então, tudo era uma grande mata e o homem foi transformando o ambiente para a construção de casa, para fazer pistas, fazer pontes, né? Ele foi transformando o ambiente, tá certo? O ser humano, diferente de outros animais, precisa mudar o espaço para o espaço que ocupa, né? Para poder morar. O animal não, ele se adapta ao local, mas o ser humano ele precisa de um ambiente para poder morar, tá certo? Porque o homem é um ser muito frágil, né? Tem que se proteger dos mosquitos, de certos animais, não é? De chuva, de poeira, de muitas outras coisas. O homem precisa se proteger. Por isso que ele constrói as suas moradias. Nos dias atuais, são muitos tipos de moradias e sempre variam de acordo com o local onde são construídas. Então, nós temos aqui imagens de casas de pedra, casas de palhas, casas de madeira, casas de tijolos, né? Nós vamos ver aqui vários tipos de moradia. No Brasil, existem muitas pessoas que não têm moradia. Essas pessoas são chamadas como sem teto. As pessoas que não têm moradia são chamadas pessoas sem teto, porque não têm uma casa, tá certo? Na Constituição Brasileira, há um artigo que diz, artigo 6, diz assim, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, a trabalho e a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência ao desamparado na forma desta Constituição. Isso aqui é uma lei que ele dá o quê? Direitos, tá certo? Que todo cidadão tem que ter direito a isso, tá bom? Então, mesmo que seja facilitando, todo cidadão deve ter uma moradia, não é? Tem direito à saúde, à alimentação, isso é digno de um ser humano, tá certo? Então, é a lei artigo 6, tá certo? O direito à habitação é de todos, não é de um ou de outro, é de todos. Está na Constituição Brasileira que todos os brasileiros têm direito à moradia. Infelizmente, no Brasil, esse ainda é um sonho de muitos, né? De ter sua casa própria. Mas muita gente paga aluguel e tem uma moradia também, tá certo? Isso tudo por quê? Porque uma casa custa muito caro. Além de ter que ter um terreno, tem que ter tudo, né? Tudo legalizado direitinho, tá certo? Então, de acordo com as normas estabelecidas pelo município, as casas, para serem construídas, precisam de uma autorização especial da prefeitura chamada de habite-se. No entanto, muitas construções não possuem essa autorização e são realizadas de forma irregular. Para se fazer uma casa, todas elas precisam dessa licença para construção, tá certo? Aí, trazendo uma série de prejuízos para a população mais pobre, que não possui recurso financeiro para obter essa autorização. Então, fazem casas de palafitas, que são aquelas casas à beira do rio, né? Construídas de madeira. São casas casas de tijolos, mas em cima de barreiras, né? São casas de barros. Aí a gente vai ver vários tipos de construção que não é legal, que pode prejudicar o meio ambiente, pode prejudicar as pessoas, tá certo? Elas mesmas que estão morando ali estão correndo risco. Quando a gente constrói uma casa na barreira, estão correndo risco, tá certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, chamamos de material de construção o quê? Tudo aquilo que é preciso para erguer qualquer prédio, qualquer casa. Então, é material de construção. Qual é os materiais de construção básicos que a gente usa? A gente, né? Que tem vários outros.
Material de construção pra gente, geralmente é tijolo, cimento, areia, brita, ferro, né? Mas tem casa feita de quê? De madeira e palha, feita dos índios, não é? Então, tem casas que é feita somente de madeira, que são as palafitas, tá certo? Mas a maioria das casas aqui no Brasil é construída com tijolos, areia e cimento, tá certo? São os materiais principais de construção. Outros lá já nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das casas são feitas de madeira. Então, temos aqui a imagem de uma planta de uma casa. É como você vai construir a casa. O espaço dela que ela tem que ter, então, é a planta. A planta da casa é um desenho realizado por um arquiteto, mostrando toda a sua divisão. Sala, cozinha, quarto, banheiro, sabe? Área de serviço, essas coisas, tudo que tiver dentro da casa, ele vai desenhar mais ou menos como vai ficar e vai entregar e o pedreiro vai construir, tá certo? Então vamos lá. O engenheiro faz o cálculo da construção, o arquiteto faz o desenho do esquema da casa, da planta, o mestre de obra fiscaliza e ordena o trabalho, o encanador instala os materiais hidráulicos, onde vai passar água, essas coisas, esgoto. O marceneiro instala porta, janela. O serralheiro instala partes de ferro, grades, essas coisas. O pintor pinta a casa e o eletricista faz a instalação elétrica da casa, onde vai ter toda a luz, toda a energia, tá certo? Então, cada casa tem uma função para a construção dessa casa, ok? Então, vocês vão observando aí os tipos de casa, né? As ruas, as vilas, ok? Pesquisar o que é sobrado, tá certo? Palafitas, edifícios e casas térreas. Não esqueçam. Tá certo? A história da moradia, né? A casa grande, as casas grandes, ó. Era a principal residência localizada nos engenhos. Era casa onde ficavam os senhores feudais que tinham dinheiro. E as senzalas é onde ficavam os escravos daquela casa grande, tá certo? Várias histórias de moradia tem aqui também, tá certo? Vocês dêem uma lidinha, que é muito assunto para quem nada dá tudo. Aí vocês vão ler vários tipos de moradia aqui, ó. A casa, uma oca, um iglús, um castelo, uma tenda, vários tipos de povos e que tem seu tipo de moradia, tá certo? Moradia no campo, moradia na cidade, todo tipo de moradia diferente, tá bom? A favela, um problema social é a favela, né? Porque tem muitas casas sem saneamentos básicos, não é? Aí sofre toda uma consequência, como tinha Renata falou, sobre barreiras, tá certo? Então, aqui, como serão as moradias do futuro, né? Que já tem, a gente chega e a luz já sente sozinha, né? Já possui teto de energia solar, que não precisa pagar energia elétrica, né? E aí é só botar lá as placas solares e vamos ter energia, até porque o Brasil, a maioria da época do ano, ela possui sol, né? Tem o sol. Aí temos que falar também sobre os bairros, né? Lembrando que o nome do nosso bairro é Várzea ou Caxangá. Não é Nova Morada. Nova Morada é uma parte desse bairro, tá certo? Não esqueçam. Aí as indústrias, casas, no bairro residencial, industrial, comercial, tudo isso que a gente já viu lá no livro de geografia, tá certo? E aí as cidades também, né? Que é o centro, tá certo? Onde tem lojas, tem comércio, tem tudo, tá certo? Então, um pequeno resumozinho, à tarde nós entramos, que a Renata vai fazer uma atividade para vocês fazerem, tá certo? Sobre um resumozinho de história, e à tarde a gente entra, faz a correção de matemática, faz a correção de história, tá certo? E tudo certo para a gente fazer a provinha. Durante essa semana, nós vamos estar entrando na nossa live, tá bom? Beijo!